Nós estamos aqui no Jardim 1º de Maio, não é? Falarmos mais um tema muito interessante, como será a vinda de Jesus, não é? Eu quero agradecer aí o irmão Basílio, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão Daniel, muito obrigado. Exato. Aproveitar e saudar também os nossos amigos e dizer que são todos bem-vindos para mais um programa e mandar ali uma bênção para todos vocês. Amém. E dizer que hoje vamos falar de um tema um pouquinho mais picante, um pouquinho mais interessante e que gera muitas especulações realmente. Então fique ligado aqui neste canal e vamos então saber de como Jesus Cristo vai voltar. Exato. Pois é. Como disse há pouco tempo, estamos aqui no Jardim 1º de Maio, bem ao lado do Inem Marista, não é? Pessoas ao nosso redor, né? Aproveitando a calma para revisar um pouquinho e ouvindo também a agitação das cidades. Não sabemos como Jesus, não é? Onde é que ele vai nos encontrar? Não é? Onde é que vai te encontrar então? Será que aqui no jardim, desfrutando a calma do jardim, desfrutando a calma da tua fazenda, da tua pequena fazenda, ou então na agitação das cidades? Pois é. Então vamos saber aqui tudo, como Jesus, como será a vinda de Jesus. Afinal de contas, como será mesmo a vinda de Jesus? Falar da vinda de Jesus, nós estamos a falar de algo muito importante, que os profetas, Adão e Eva, a partir de Adão e Eva, todos almejavam ver Jesus voltar. Ok? Todos almejavam ver a face de Jesus, como poderia ser não só a primeira vinda, mas como a segunda vinda de Cristo. E os profetas todos lutaram para que pudessem ver Jesus voltar pela segunda vez. Então, é um tema muito interessante e que pode cativar, por exemplo, de nós toda a atenção. Por quê? Porque hoje quase tudo perdeu esperança e a única esperança que nos resta é a vinda do Senhor Jesus Cristo. É assim que tanto os apóstolos, tanto os estudiosos, historiadores, todos conseguem notar que há mais de centenas de promessas da vinda do Senhor Jesus. E eu gostaria de lhe dizer que essas promessas estão desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, meus amigos, fica claro aqui que, primeiro, deves entender que Jesus virá. Mas as perguntas que se levantam é como ele virá, como vai nos encontrar, porquê da sua vinda e o que vai exatamente marcar a segunda vinda de Cristo Jesus. Então, são questões que nós podemos responder com as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é algo muito importante que sem ela a nossa fé é impossível nós agradarmos a Deus sem a fé na palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tem mais. Há pessoas, por exemplo, que dizem que nós seremos arrebatados. Ou seja, a vinda de Jesus será um arrebatamento secreto. Então calma aí. Então como é que Jesus virá de forma a arrebatar os seus escolhidos? Primeiro, gostaria de te garantir que a vinda de Jesus Cristo, ela será visível. E será audível, né? E será um momento muito glorioso da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que a Bíblia nos reserva a respeito da segunda vinda? Primeiramente, gostaríamos de olhar para aquele que promete. E este que promete sempre tem-se dito que é o devedor. Não é verdade? Ele nos deveu a promessa e ele vai cumprir com esta promessa. É assim que eu gostaria de pedir que você abrisse a tua Bíblia, por exemplo, nas promessas da vinda de Cristo, né? Respondendo já uma das primeiras perguntas que nós fizemos já desde o princípio. Em João, no capítulo 14, Jesus Cristo garantindo que todos nós precisávamos então tomar atenção. Lógico que ele estava a falar para os seus discípulos, estava a se despedir dos seus discípulos, porque os discípulos viam que Jesus veio pela primeira vez, cumpriu a promessa de que ele viria como um menino. Não é? Ele viria como um menino e nós conseguimos notar essas promessas todas lá em Isaías, nos profetas. Tem profetas maiores e profetas menores, é algo que a teologia, por exemplo, vai defender. Profetas menores porque escreveram em conteúdos, em forma de conteúdos, eles escreveram muito menos do que aqueles que são considerados como os profetas maiores, como Isaías, por exemplo, é um profeta maior, Joel é um profeta menor. Então, de acordo ao conteúdo do livro, são chamados de profetas maiores e profetas menores. É assim que foi profetizado que Jesus iria vir pela primeira vez, mas também ele próprio disse que viria pela segunda vez. Então, o que é que nos interessa? Pela primeira vez, já se cumpriu no povo de Israel.
A segunda volta é para terminar e terminar com o pecado. Amigo, veja o que Jesus vai dizer em João, capítulo 14, verso 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou. Sim, e conheceis o caminho, estava aqui exatamente no versos 4. Quando Jesus estava a dizer, vocês conhecem o caminho, é porque ele já tinha dito que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles sabiam que ninguém poderia ir a Deus se não passar por Jesus Cristo. Então está aqui a promessa bem importante da vinda do Senhor Jesus. Agora, quando nós estávamos a dizer que a vinda de Jesus será audível e será visível, eu gostaria de dizer que ela será visível no sentido de que ninguém vai estar excluso de não ver o aparecimento de Cristo. Mas gostaria também de lhes dizer que muitos vão ver Jesus voltar pela terceira vez. Vocês sabiam que Jesus virá para esta terra 3 vezes? Curioso, não é? Ok, há muita gente que pensa que Jesus só virá aqui 2 vezes. Não, ele virá 3 vezes. Se não, vamos analisar. Vejam, Jesus veio pela primeira vez como um menino, certo? Certo, ok. Ali está, conseguimos notar ali em Mateus, no capítulo 2, né, o aparecimento de Cristo Jesus. O nascimento de Jesus Cristo. Estamos juntos? Ok, louvado seja Deus. Então, agora também conseguimos notar aqui que Jesus vem pela segunda vez. Ele próprio testemunhou. Estamos? Só que nós iremos passar 1000 anos no céu. Estamos? 1000 anos no céu por quê? Irmão Basílio, mostra lá isso no texto. Será que vamos passar mesmo 1000 anos no céu? Porque há gente que pensa que nós não vamos para o céu. Há pessoas que dizem que não. Nós estaremos aqui. A terra estará simplesmente aqui. Mas eu gostaria de lhe garantir que nós estaremos 1000 anos no céu. Apocalipse capítulo 20, versos 5, né, e o verso 6. Diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Significa que na primeira ressurreição, para haver a segunda vinda de Cristo, só aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que não morreram em Cristo não poderão ter a primazia de ver Jesus voltar. Quem são aqueles que já morreram, não morreram em Cristo e terão a primazia de ver Jesus voltar? Terá uma ressurreição especial. Estão recordados daqueles homens que estavam a dizer que não temos um outro rei senão César? Na crucifixão de Jesus Cristo, nós conseguimos notar que Pilatos também, que através dos cargos sociais, acabou negando a Jesus, acabou condenando Jesus. E tem ali aqueles carrascos, por exemplo, romanos, que Jesus, quando estava crucificado, eles pegaram as vestes de Jesus, jogaram batota nisto. Os 4 evangelhos quase que todos falam disso aqui, ok? Jogaram batota, por exemplo, batota mesmo, a batota que nós conhecemos, né? Jogo de sortes. Então, eles fizeram aquele jogo nas vestes de Cristo. Estavam a zombar de Jesus. Há um outro ladrão que estava a dizer: se você é o Filho de Deus, por que não te salvas a ti mesmo e salvas também a nós? E outros ainda zombavam. E tem aquele, por exemplo, que ousou ainda em dar vinagre em Cristo Jesus. Ainda mais, tem aquele que pegou uma lança e perfurou a barriga de Cristo e saiu água e sangue. Esses todos aqui estarão tendo uma ressurreição especial para ver Jesus Cristo voltar. Qual é o embasamento bíblico que nós temos? Mas antes gostaria então de garantir a situação dos 1000 anos. Os 1000 anos que nós estamos aqui a dizer, e a palavra de Deus vai exatamente nos realçar com prontidão de que todos nós vamos estar com Cristo e reinaremos com Ele durante 1000 anos. Isso aonde? No céu, de facto. Vejamos, tal conforme diz a própria palavra de Deus. Diz o seguinte, a partir do versos 2. Estou aqui exatamente no capítulo 20 de Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, né? E o amarrou por 1000 anos e lançou-o no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações até que os 1000 anos se acabassem.
e depois importa que sejam soltos por um pouco de tempo. E diz que vi tronos, no versos 4, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder, né, de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, estamos a falar exatamente dos mártires, ok? E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Sim, isto é para o nosso tempo agora. Veja que não são os mártires que passaram, lá no tempo das fogueiras santas, por exemplo, a perseguição que se desenrolou para os apóstolos, mas também aqueles que não vão adorar, por exemplo, a besta e nem receber o seu sinal. É importante porque nós já falamos do sinal da besta aqui, né? Então já pode recuar para o vídeo anterior e conseguir então notar, né, realmente a questão do sinal da besta, a adoração à besta, porque é muito importante. Esses sim vai continuar, né? Nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Fica aqui provado que a Igreja de Cristo estará por 1000 anos no céu. E esses estarão então fazendo o juízo. O juízo de quem? De como começou o pecado, perguntar para Cristo. E Cristo estará nos respondendo com toda a clareza possível. São muitas perguntas, irmão Daniel, que vão ter que se levantar na segunda vinda de Cristo Jesus. E eu disse exatamente que a vinda de Cristo, eu não esqueci da citação que eu vos disse, da ressurreição especial, ok? Mas vamos ainda tentar notar de como Jesus virá. Eu disse que Jesus vai voltar de forma gloriosa, visível. Por que de forma gloriosa e visível? Vamos lá. Mateus capítulo 24. O Mateus capítulo 24, nós conhecemos aqui como o grande sermão profético. Não há teólogo que não gosta e não tem prazer em estudar a palavra de Deus nesses capítulos, porque a maior esperança toda está aqui do grande aparecimento de Cristo Jesus. Ou seja, aqui diz o seguinte no capítulo 24 de Mateus, no versos 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. O que realmente Mateus estava aqui a dizer? O que realmente Jesus estava a tentar transmitir para nós? Amigos, é importante notar que Jesus Cristo virá. E se estamos a falar aqui do relâmpago, quando sai de um lado para o outro, estamos a falar de uma luz incandescente que todo mundo consegue contemplar. Tanto o que estiver nos Estados Unidos, o que estiver na África, o que estiver... Quer dizer, todo mundo consegue contemplar ao mesmo tempo. Estamos juntos? Ah, amigos, na vinda de Cristo Jesus, fazer lembrar que o sol não vai brilhar. Primeiro, o sol não vai brilhar porque a única luz que vai brilhar é as estrelas, fazendo as estrelas um grande solar, porque os anjos todos vão se unir e Jesus virá da banda do sol nascente. Por quê? Porque Jesus vem dali. Agora, algo também vai nos chamar a atenção. Em 1 Tessalonicenses, aqui no capítulo 4, que não só a vinda de Jesus será visível, mas também será uma vinda muito gloriosa. Por quê? Porque Jesus vem com todos os seus anjos. Né? Jesus vem com todos os seus anjos. Agora, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, amigos, é algo muito interessante e muito glorioso. Ai, a ventania aqui está a conspirar contra nós, mas tudo faz muito e bem parte deste grande e maravilhoso estudo. Amigos, vejam, tomam muita atenção quando Paulo vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Olha o que ele vai dizer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Vai para lá, no capítulo 4, no versos 13. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 4 de 2 Tessalonicenses, ou seja, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13. Estamos juntos? Ok, aqui diz o seguinte, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Para dizer também que cai já por terra a ideia de pensarmos que todos aqueles que já morreram já estão no céu. Ninguém ainda está no céu, com exceção de Moisés, Enoque, ok? Elias. E estamos a falar também daqueles outros que ressuscitaram, segundo o livro de Mateus capítulo 27, ressuscitaram quando Jesus disse que estava consumado, as tumbas todas se abriram e Jesus levou como mostra do seu trabalho
ao céu. E também, aqui vai dizer, continuando, versos 15, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Portanto, não haverá aqui um arrebatamento secreto, porque ninguém vai, por exemplo, preceder aqueles que dormem. Aqueles que morrerão em Cristo, primeiro vão ter que ressuscitar, se encontrar com aqueles que estão vivos, e este corpo que é mortal se tornará incorruptível, e assim estaremos se encontrando com Jesus nos ares. Vejam no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido significa que todos nós vamos ter que ouvir. Estamos juntos? Todos nós vamos ter que ouvir, né? Então será não só visível, mas também será que? Audível, meus amigos. Então aqui continua. E com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Contra factos, não há argumento. A palavra de Deus é um facto. A palavra de Deus é uma certeza, porque a primeira vinda de Cristo não falhou, a segunda também não vai falhar. E aqui também vai nos dizer algo muito importante em Tito, no capítulo 2 e no verso 11, algo também que vai nos chamar a atenção. No capítulo 2, no verso 14, aqui vai dizer assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Algo também que nós conseguimos notar, que nós seremos preparados para a segunda vinda de Cristo. Mas já no verso 11, se vocês me permitirem, diz que porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbrio e justa e piamente. Sim, aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então o aparecimento de Jesus será glorioso porque ele vem com todos os seus anjos. Agora, já dissemos que também será visível. Será glorioso, será visível. Por quê? Porque todos nós o veremos. Agora sim, vamos tentar matar com uma cacetada, né? Muitas cobrinhas que andam por ali. Só com uma cacetada. O que é que vai acontecer? Aquela situação que nós levantamos aqui, né, que levantei aqui no princípio, de que Jesus, ou seja, haverá uma ressurreição especial e de pessoas que também, olha, gostaria de dizer que Jesus vem por 3 vezes e há pessoas também que vão morrer 3 vezes. O dia que nós vamos falar sobre os mortos, você vai notar que afinal de contas tem pessoas também que vão morrer 3 vezes. Curioso, né? É muito curioso. Mas vamos já resolver a segunda vinda de Cristo. Aqui em Apocalipse, no capítulo 1, é algo que também vai nos chamar a atenção, porque Jesus prometeu voltar, não é assim? Capítulo 1, versos 7. A palavra de Deus vai dizer o seguinte no verso 7, ok? E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A pergunta é, irmão Basílio, como aqueles que morreram já há muito tempo, aqueles que estavam a gritar crucificam, vão ver também Jesus voltar? É simples olharmos para o texto de forma atenta. Vai dizer, eis que vem com as nuvens, e todo olho, basta você tiver vista, você vai ver Jesus voltar. Agora, só que vai dizer, até os mesmos que o traspassaram, aqueles que mataram Jesus, aqueles que estavam a zombar de Jesus, verão Jesus voltar. Esta é a ressurreição especial. Irmão Basílio, isto é verdade? Sim, é verdade, porque os profetas não se contradizem. Veja em Daniel, no capítulo 12, falando da segunda vinda de Cristo, e veja que a segunda vinda de Cristo não só está no Antigo Testamento, mas também está no Novo Testamento. Né? Estamos a falar do livro de Daniel. Vai lá, depois de Ezequiel, está o livro de Daniel, e, por sinal, é o último capítulo deste livro. Se bem que há Bíblias que têm 13 até 14 capítulos, mas eu gostaria de garantir que essas Bíblias são tais chamadas Bíblias, ou seja, com livros apócrifos, né? E aumentaram e diminuíram alguns textos, mas a Bíblia original tem exatamente 12 capítulos. Estamos juntos? Ok.
Aqui já no verso 1, falando do aparecimento de Jesus Cristo, na verdade ele vai tratá-lo de Miguel, e muita gente pensa que Miguel é anjo. Não, Jesus vai assumindo muitos outros nomes, na medida em que ele estará desempenhando qualquer papel. Em combate, na segunda vinda, na primeira vinda, por exemplo, Jesus foi chamado do Emanuel, Deus conosco. Josué estava ali a combater com seus inimigos e apareceu Jesus como um anjo do Senhor. Então, não podemos colocar limites a Jesus. No capítulo 12, irmão Daniel, e caros nossos amigos, vejam, no capítulo 12, no verso 1, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel. Miguel é Jesus Cristo, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. Pelos filhos do seu povo. Então não está se falar aqui de um anjo qualquer. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Antes que Jesus volte, primeiro que vai acontecer é a grande tribulação. E há pessoas que dizem que a grande tribulação vai acontecer, mas o povo de Deus já estará no céu. Isso aqui é uma pura mentira, não existe isso aqui. Porque aqui o texto, por exemplo, já aqui em Daniel e tanto no Mateus capítulo 24 e todos os sermões que falam sobre a vinda de Cristo, falando da tribulação, né, vai dizer exatamente que o povo vai passar primeiro na tribulação e só depois Jesus então vem para livrar o seu povo. Estamos juntos? Agora vejam versos 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Estamos a falar da segunda vinda de Cristo. Atenção! Uns para a vida eterna, não é? E outros para a vergonha e desprezo eterno. Para a vergonha e desprezo eterno, só tem que ser aqueles que um dia conheceram Jesus e depois zombaram de Cristo. Esses sim vão sofrer a vergonha e desprezo eterno. Estamos juntos? Ficou bem confirmado aqui? Ah, louvado seja Deus! Então, já podemos ter a plena certeza de que Jesus vai voltar. Agora, como Jesus vai voltar? Esta é uma outra pergunta. Como Jesus vai voltar? Jesus virá pelas nuvens, e isso já dissemos. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 1, no versos 9, algo também vai nos chamar aqui a atenção. Tal conforme nós já lemos em Apocalipse, capítulo 1, versos 7, e aqui parece que há uma combinação perfeita, né? Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ok? No versos 9 vai dizer exatamente o seguinte: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E o verso 10 diz: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, e esses 2 varões eram anjos. Estamos juntos? Ok, eram anjos. Sim, varões vestidos de branco. E quando a Bíblia diz varões vestidos de branco, é porque eram brancos resplandecentes. Estamos juntos, amigos? Oh, louvado seja Deus! Aqui diz agora no verso 11, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus e não outro. Jesus não virá de forma a arrebatar alguns de forma secreta. Não. Esse mesmo Jesus, que ele, ou seja, que de entre vós foi recebido em cima no céu, ok? Há de vir, sim, assim como para o céu o viste subir. Os anjos também deram testemunho de que Jesus vai voltar. Então temos quantos testemunhos aqui? Testemunho dos anjos, testemunho do próprio Jesus Cristo, testemunho dos apóstolos e testemunho dos profetas. Então nada mais nos resta senão acreditar na vinda de Cristo Jesus. Agora, meu amigo, é algo que você precisa tomar muita atenção. Mas muita atenção. Por quê? Vejam em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, né, nos chama aqui a atenção de algo que muita gente, por exemplo, vai pensar assim: parece que não há muita urgência com relação à vinda de Cristo. Mas na verdade Jesus virá, cada um no seu tráfico. E dizia o irmão Daniel que realmente cada um está a fazer as suas atividades normais, cada um andando de um lado, outros trabalhando, outros orando, outros nas discotecas, outros bebendo e fumando. E dizia alguém, irmão Daniel, que
esses todos que estão a zombar de novo da segunda vinda de Cristo, na medida em que eles vão bebendo, vão zombando, na medida em que eles vão se prostituindo, vão andando nas festas, vão zombando da segunda vinda de Cristo, no inferno vai pipocar. No inferno vai pipocar, meus amigos. Vai pipocar. Por quê? Porque esses vão ter que se encontrar com Jesus face a face. E todos estes vão ter que ajustar as contas com Jesus. Então, prepare-se. Agora, aqui em Joel, no capítulo 2, Jesus vai nos chamar a atenção de que nós todos precisávamos tocar as trombetas. Estamos juntos? Tocar a trombeta significa anunciar o Evangelho. Porque há muita gente distraída pensando que Jesus já não vai voltar. Quer dizer, esses capítulos e esses versículos é uma grande sequência para mostrar quão a vinda de Jesus, não é? Sim, é breve e certa, né? E não falha. Né? Não falha. E veja que não só o profeta Daniel falou, mas os outros profetas também, tal conforme Joel vai dizer aqui no capítulo 2, verso 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Sim, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos diante, de geração em geração. Então, o Senhor Jesus vai voltar, e esta é uma certeza, e todos nós precisamos então estar unidos e motivados, né, nesta graça maravilhosa. As pessoas às vezes, quando estão repletas, comparam-se com tudo e às vezes gostam de desafiar com tudo. Mas chega um momento na vida, meu irmão, minha irmã, que você precisa reunir-se contigo mesmo e saber quais são os passos que você está a dar e qual é a preparação urgente que você está a fazer para a segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar, isto é uma certeza. Ele não vai depender nem do meu e não do teu tempo. Ele marcou o dia e a hora em que ele vai voltar. Então é algo que deve prender a nossa atenção. Mas a vinda de Jesus pode ser entendida também em duas facetas. Quando você morrer, se você morrer agora, a única coisa que te resta é se encontrares com Jesus face a face. E a segunda é que se a gente continuar vivo e Jesus nos encontrar vivo, então nós também vamos ter que ver Jesus face a face. Agora, levanta-se uma questão. Se Jesus nos encontrar no pecado, podemos ter certeza que vamos perder todas as esperanças de salvação possível. Se você morrer também no pecado, você também perdeu todas as esperanças possíveis de salvação. Você entendeu, meu amigo? Por isso é que a vinda de Jesus é tão urgente, né? E depois, poderíamos até dizer que o nosso reavivamento, a nossa conversão, deveria ser para ontem. Estamos muito atrasados. Muito atrasados. Irmão Basílio. Correto. Bem, pelo que eu pude perceber, pelo que eu estou a entender aqui. Correto. Significa que não importa a situação que o mundo estará vivendo. Pois é. A correria que o mundo estará presenciando. Pois. A vinda de Jesus vai sim nos encontrar nas nossas atividades normais. Pois é. Atrás do pão, às vezes, não é? A fazer coisa certa, a bajular, ou então a servir. Correto. E no meio disso tudo, bem-aventurado então, não é? É aquele que quando o Senhor vier, o encontre servindo. Servindo a Deus. Exato. Já houve também datas, não é? Pois é. Segundo várias histórias que nós ouvimos, correto, houve várias datas, né? Do Guilherme Miller. Exato. Pois é. Jesus viria no ano de 1844, não aconteceu. E também outros eventos, não é? Que alguns perspectivaram a vinda de Jesus e também não aconteceu. Mas o que aconteceu exatamente em 1844 para que todo mundo que estava, né, expectante na vinda de Jesus ficasse então desapontado? Na verdade, o que Guilherme Miller, e realmente é importante esta pergunta, sim, porque os nossos caros telespectadores e estudiosos da Palavra de Deus, eu louvo a Deus porque você estuda a Palavra de Deus também, veja que na medida em que nós vamos estudando, na verdade Guilherme Miller, ele estava certo. Ele estava certo na medida em que alguma coisa poderia acontecer.
Porque na medida em que ele foi estudando, fazendo comparação dos textos, porque é preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, ele foi juntando as peças de que se as profecias, por exemplo, dos 400 anos do cativeiro do povo de Israel lá no Egito aconteceram perfeitamente e depois chegou a libertação, e a profecia, por exemplo, das 70 semanas aconteceram para o povo de Israel, então a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que na verdade são 2.300 anos, elas também não poderiam falhar. Só que ele estudou exatamente o livro de Daniel, capítulo 8, versos 14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Esta purificação do santuário, ele percebeu que seria a purificação da terra, porque ele sabia também que o Apocalipse diz que a terra será purificada com fogo e enxofre, que é, na verdade, a destruição dos ímpios e do pecado, porque Satanás, todos eles serão destruídos. Então, Guilherme Miller estava aqui a pensar, ao estudar a palavra de Deus, que esta purificação seria da segunda vinda de Cristo. Mas ele acertou na data e errou no evento. Estamos juntos? Por quê? Porque os eventos da segunda vinda de Cristo, elas obedecem a algumas profecias que nós podíamos chamar não condicionais. Ok? Porque tem as condicionais e as não condicionais. E estas, a profecia da segunda vinda de Cristo e todos os elementos que envolvem a segunda vinda de Cristo são incondicionais. Por exemplo, a manifestação, por exemplo, do anticristo que nós encontramos em 2 Tessalonicenses, vejam. Aqui, por exemplo, vai dizer o seguinte, Paulo falando aos Tessalonicenses, né, vai dizer aqui o seguinte, que Jesus, antes de voltar, vai ter que se manifestar o anticristo. Quem é o anticristo? Satanás, que vai tentar se transfigurar em Cristo, para que, se possível fosse, enganaria até aos escolhidos. Vejam, 2 Tessalonicenses, falando da segunda vinda de Cristo, no capítulo 2. Vou ler a partir do versos 3, porque aqui é onde está a advertência que Paulo vai dar. Vejam, versos 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Ou seja, apostasia significa que alguns que já tinham conhecido a verdade, apostataram-se da verdade. E aqui no dia 22 de outubro de 1844, que marcam o início da contagem regressiva para o tempo do fim, assim é que está correta esta data, estamos juntos, marcam o início da contagem regressiva para o tempo do fim. Estamos juntos? Ok. O que realmente vai acontecer? Ele diz, mas, continuando, sem antes que se venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o filho da perdição, senão aquele que se levanta contra Cristo e tenta colocar o sinal da besta e obrigar que todos aqueles adorem o sinal da besta e recebem a sua marca. E faz com que todos sejam mortos e perseguidos, se não adorarem a besta e a sua imagem. O verso 4 vai dizer, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Existe um poder na terra, instituído por Satanás, que colocou-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Estamos juntos? Conseguiste perceber? Ok. Existem alguns sacerdotes que colocaram-se no lugar de Deus, também tentando perdoar pecados. É isso que Paulo estava aqui a dizer, que nos últimos dias aparecerá um poder que primeiro, antes da segunda vinda de Cristo, vai se colocar no lugar de Deus, tentando parecer Deus. E há um poder também eclesiástico que os seus líderes máximos, como pontífices, né, vão intitular-se como Deus. Tem um livro, por exemplo, falando, numa das declarações do Papa Leão, ele vai dizer o seguinte, que os papas são como Deus. É algo muito interessante, que poderia nos chamar a atenção, segundo aquilo que Paulo vai falando aqui. Agora, no verso 5 vai dizer, não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Sim. Versos 10 agora. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Primeiro, serão enganados por Satanás, né? Dizer que ele tinha mudado exatamente do sábado para o domingo. Este será o último engano de todos na segunda vinda de Cristo. Por isso é que cada um vai ter que tomar a sua decisão.
Ok? É algo muito interessante. Então, aqui conseguimos responder estas situações todas que vão se levantando a respeito da segunda vinda de Cristo. Agora, Miller, no sacerdócio terrestre, havia o chamado Dia da Expiação. O Dia da Expiação marcava no dia 10 do 7º mês do calendário do povo de Israel. Nós estamos exatamente a falar do calendário hebraico, ok? Estamos juntos? Ok. Então, o sumo sacerdote entrava no santuário e ele fazia expiação do pecado do povo. Ou seja, fazia limpeza dentro do santuário. E quando ele fazia limpeza dentro do santuário, havia 2 bodes. O bode emissário e o bode azazel. O bode emissário, né, representava Satanás. O bode azazel representava Cristo. Estamos juntos? Então, estes 2, eles eram julgados à sorte e cada um deles pegava. Então, Jesus fazia, claro que o bode para a expiação do pecado era morto, e o bode que poderia ser deitada toda a culpa dos pecados era jogado à sorte para o deserto e ele morria lá no deserto. E o sumo sacerdote acabava então de limpar as tábuas da lei, tirava a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e assim acontecia então a expiação. Então logo ele saía do lugar santíssimo, marcava os seus passos para fora do santuário. Todos aqueles que não tivessem que pedir perdão dos seus pecados eram mortos automaticamente. Por quê? Porque simbolizavam que eles ficavam com os seus pecados, ou seja, estavam com os seus pecados. Então, Guilherme Miller pensou que a purificação seria esta aqui. Dali é que o evento que poderia acontecer é que nesta data, tanto que marcava no dia 10 do 7º mês do calendário hebraico, fazendo a conversão para o nosso tempo e dada a profecia de Daniel capítulo 7, versos 14, e que ela poderia ter um começo no ano 457 a.C., né? Estavam determinadas então 70 semanas para o povo de Israel. E que quando nós vemos que Jesus prefaz as 70 semanas, que são os 490 anos, e aqui podemos pegar, por exemplo, a contagem muito importante, que Jesus até para os discípulos tinham lhe perguntado: Senhor, quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? Jesus lhes disse 70 vezes 7. Era as 70, Jesus estava a lhes fazer recordar as 70 semanas que estavam determinadas para o seu povo e o tempo que Deus estava a levar para perdoar a iniquidade do povo de Israel como nação. Só que eles rejeitaram a Cristo. Ao rejeitarem a Cristo, logo, por isso é que eles disseram: não temos um outro rei senão César, estão recordados? Ok, então eles rejeitam a Cristo. Só que quando apedrejaram Estevão, estávamos ali exatamente no ano 34. Então, se estávamos no ano 34, os 490 anos estavam todos eles consumidos. Agora, se realmente os 490 anos foram todos eles consumidos, a profecia vai nos dizer que vai restar, se estamos no ano 34, se diminuímos, ou seja, tiramos, por exemplo, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? Tiramos 490, vai nos restar 1.810 anos para completar exatamente a profecia. Antigamente contava-se, a contagem era de forma regressiva. Depois de Cristo, todos nós sabemos que a contagem foi progressiva. E se foi progressiva, então se estamos no ano 34 e aumentamos 810, você é muito inteligente, já viu a conta, vai dar 1844. Então, no dia 22 de outubro de 1844, vocês estão recordados de que Jesus subiu para o céu. E o livro de Daniel, no capítulo 7 e o capítulo 8, vão dizer que foi-lhe feito chegar ao ancião de dias. E ali abriram seus livros e o juízo começou. Então, o juízo dos mortos começou e o juízo também dos vivos tinha começado. Então, Jesus estava no lugar santo. No dia 22 de outubro de 1844, ele entra para o lugar santíssimo, para começar então com o grande trabalho de intercessão, ok? Intercessão, e com o juízo investigativo que ocorre até hoje. Dali é que há necessidade de você, por exemplo, entregar a tua causa
já no teu advogado, que é Cristo Jesus, para que na sua segunda vinda ele possa te livrar e julgar com justiça. Você conseguiu perceber? Então, estava exatamente equivocado o evento e não a data. A data estava certíssima. Estamos juntos? Ok, agora, o dia da segunda vinda de Cristo, na verdade não tem. As igrejas foram, por exemplo, marcando datas. Muitas dessas denominações foram marcando datas. Outras marcaram para o ano 2000, a outra marcou para o ano 2012, a outra marcou para 2022, 2023. Nada vai acontecer. Por quê? Porque tem profecias que primeiro devem acontecer, tal conforme nós conseguimos notar aqui na Bíblia Sagrada. Irmão Basílio. Correto. No meio disso tudo, precisamos entender algo. Muitas das vezes, não é? Alguns não conseguem largar o pecado que eles carregam. Correto. Dificilmente consegue-se abandonar rapidamente o pecado que você carrega, não é? Pois é. E somos nós também que reclamamos que Jesus tinha que vir já. Então, até quando a demora de Jesus nos beneficia, como é que nós devemos entender que Jesus está a demorar ou então está quase, né? Porque está difícil abandonar o teu pecado, mas também reclamas que Jesus deveria já chegar. Agora, quanto ao teu lado do pecado, então? Há muita gente, de facto, que não consegue largar o pecado. Por um simples facto, é que o pecado, quando ele é atenuado, depois se torna familiar. Há muita gente que vai até justificar o seu pecado. Há muita gente, por exemplo, vivendo em poligamia, né? Há outros, por exemplo, a viverem na magia. Há outros, por exemplo, a viverem em coisas fúteis desta terra. E ali Jesus vai nos chamar a atenção que, cuidado, aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aconselho-vos que o vosso coração esteja no céu. Por que deve estar no céu? Porque Jesus, quando voltar, ele na verdade ama o pecador, mas aborrece o pecado. Agora, a demora de Cristo, ela nos beneficia de que maneira? De que Jesus vai dizer que ele é longânimo porque não quer que ninguém se perca. Não é vontade de Deus que você se perde. Não é vontade de Deus que ninguém, ou seja, e até antes pelo contrário, a Bíblia vai chamar como um ato estranho da parte de Deus colocar os seus filhos, as suas criaturas no inferno para serem derrubadas. Os profetas vão dizer que este vai ser um ato estranho da parte de Deus e eu concordo com eles, porque Jesus ama tanto ao homem, por isso é que diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a Bíblia aqui em 2 de Pedro capítulo 3, versos 2, 3 e 4, diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, o que é que nós devemos saber? Oh Senhor Pedro, amigo Pedro, o apóstolo Pedro, o que? Diz assim, que nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas zombando sobre a palavra de Deus, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo os seus próprios pensamentos, ok? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Talvez você também já fez esta pergunta, né? E diz Pedro, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É profético que muita gente poderia zombar da segunda vinda de Cristo e isso não vai fazer com que Jesus não venha. Jesus marcou o dia e a hora dele. Mas ele diz, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Sim, que foi tirada da água, subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Fazer lembrar que Jesus disse que a sua segunda vinda será como nos dias de Noé também. As pessoas zombaram do profeta, pereceram. Dali é que as nossas justificações, os nossos argumentos, não importam os graus acadêmicos. Quando se trata de salvação, meu amigo, você precisa parar e começar a refletir um bocadinho mais a respeito daquilo que será o teu destino. Porque até você pode ter dinheiro agora, pode ter fama agora, pode ter tudo o que você quiser agora. Podes ou não podes? Você pode. Mas a minha pergunta é, depois da morte, o que será de ti? O que será de ti?
O meu Jesus vai dizer o seguinte na sua segunda vinda para o juízo final. Ele vai dizer aqui em Apocalipse capítulo 20, né? Capítulo 20, e atenta muito bem, veja como é que isso é bom. E tal conforme disseram que no inferno vai pipocar, alguns dizem de forma popular que o inferno vai pipocar, mas agora, irmão Daniel, é interessante. Vejam como é que será marcado o juízo de Deus na segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 20, a partir do versos 11, diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Sim, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Você tomou atenção? O livro da vida. O teu anjo da guarda está a escrever tudo a teu respeito. Mas é mesmo tudo a teu respeito. Não importa o que você esteja a fazer, é a obrigação dele fazer. Sabias que tudo o quanto o SIC, as entidades judiciais, no mundo inteiro, o que eles fazem, os atos que eles praticam nos tribunais, nas procuradorias, nas entidades policiais, tudo eles imitaram até da Bíblia? Tudo o que se chama, aqui o livro da vida que vai se abrir para as entidades judiciais, chama-se processo. E o processo tem os autos, as declarações que você vai ter que fazer você mesmo. E o oficial simplesmente de justiça vai escrever tudo o que você falar para usar contra ti, a teu favor ou contra ti no dia do julgamento. É um autotestemunho. E o livro da vida aqui também vai mostrar exatamente o que você andou ali a fazer. Seu bem para a vida eterna, mas seu mal para a morte e desprezo eterno. Continua comigo ali a leitura. Vejam que ele vai continuar no verso 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos que vão ressuscitar, segundo a Bíblia, aqueles que vão ressuscitar, estamos juntos aqui, estamos a falar exatamente da segunda ressurreição. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Estamos juntos? Segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, não importa aqueles que morreram no mar, não importa aqueles que morreram talvez por uma fera, uma besta, talvez, né? Estamos a falar aqui dos animais ferozes, estamos a falar de acidentes, não importa de como a pessoa morreu, vai ter que ressuscitar. Vai ressuscitar para ajustar as contas com Cristo Jesus. Então ele vai continuar. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Isso tudo na segunda vinda, ou seja, na terceira vinda de Cristo. Assim é que está correto. Porque vamos com Cristo, aqui agora gostaria de lhes dizer que nós vamos subir com Cristo e vamos ficar lá durante 1000 anos. E todos aqueles, por exemplo, que pecaram, estavam agarrados nos seus pecados, estarão mortos, só vão ressuscitar depois dos... você percebeu, dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos eles ressuscitam e então vai acontecer o grande julgamento. E vai dizer no versos 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Ok? E esta é a segunda morte. Irmão Basílio. Sim, irmão Daniel. A passagem que o irmão Basílio leu, né? Pois. Que diz que ninguém vai ao Pai se não passar por Cristo. Estamos quase já na reta final, né? Ok. Dito que é uma última pergunta que eu vou fazer. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Jesus. O que essa expressão significa? Passar por Jesus. Passar por Jesus significa crer em Cristo Jesus, participar das suas aflições. Se não, vejamos que é uma resposta importantíssima que está ali em Romanos no capítulo 6. Estamos juntos? No capítulo 6, passar em Cristo Jesus é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16, verso 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, é esta a resposta que se deve dar. Agora, Paulo vai nos ajudar a dar resposta importante aqui em Romanos capítulo 6. E já no versos 3. E vai dizer, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ok? E de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Ou seja, nós somos convidados a estarmos com Cristo Jesus, a andarmos com Cristo Jesus em novidade de vida. E como estamos convidados a andar com Cristo Jesus em novidade de vida, então Paulo vai nos ajudar ainda mais a analisarmos este grande sentido. E esta é uma grande pergunta que o irmão Daniel faz, né? É muito importante. Veja, passar em Cristo Jesus não é por dinheiro, não é por corrupção. Nós somos salvos pela graça. A graça leva à obediência, a viver em novidade de vida. Dali o propósito da lei, porque a lei nos serve de cajado ou de aio ou tutor para nos conduzir às boas obras ou nos conduzir a Cristo Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Vejam que em 2 Coríntios, no capítulo 13, o versos 5, vai dizer o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estás reprovados. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Só que a Bíblia também vai dizer que Jesus vive em nós. Porque a divindade vive em nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso é que nós devemos ser batizados de acordo a essas 3 entidades divinas. Exato. Obrigado por chegares até aqui. Já estamos a terminar. Irmão Basílio, existem pessoas que dificilmente conseguem largar o seu pecado. Está difícil, pá, não sei o que é que está acontecendo contigo, não é? É verdade. Então, para terminar, irmão Basílio, sim. Uma mensagem para essas pessoas, porque precisam sim largar o pecado, não é? Mas qual é a mensagem que fica para esses irmãos, não é? Para nós? Que o pecado às vezes leva exatamente à morte. O salário do pecado é a morte, meu amigo. O salário do pecado é a morte. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. E há muita gente que vai pensando que não, a lei de Deus, os 10 mandamentos são pesados, ninguém consegue cumprir. É mentira isso. Analise os 10 mandamentos um por um e você verá. Um dia vamos estudar aqui sobre os 10 mandamentos, mandamento sobre mandamento. E se for a tua vontade, manda já aí um like e nós vamos conseguir pegar, né, a ideia de que precisamos estudar sobre os mandamentos de Deus. Porque há muita gente que vai dizendo que os mandamentos foram abolidos, nós somos salvos pela graça. Hoje a lei de Deus talvez já não existe, mas dali a grande importância de nós termos que fazer e praticar as boas obras. Porque em Mateus nós conseguimos notar João a fazer uma advertência muito importante e que poderia servir também para nós. Mateus capítulo 3, vá lá, meu amigo, vá lá para a Bíblia. É importante às vezes desfolhar assim a Bíblia, porque Jesus dizia, está escrito, e com o está escrito nós não conseguimos lutar. O que está escrito, né? João Batista uma vez começou a profetizar, né? E o capítulo 3, o versos 2 diz o seguinte: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegada a segunda vinda de Cristo. Arrependei-vos, porque Jesus está a voltar e não vai depender nem de ti, nem de mim. A vinda de Jesus não depende de nós. E ele vai dizer mais, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Significa que todos nós, os pregadores, todos juntos, aqueles que pregam com verdade, não estou a dizer dos falsos profetas, estou a falar daqueles que pregam com verdade, aqueles que pregam sobre as doutrinas verdadeiras de Jesus Cristo, que levam ao arrependimento ao pecador, que não acariciam o pecado do pecador. Não, aqueles que dizem, meu amigo, como João Batista foi fiel à palavra de Deus, né, advertindo o rei Herodes, dizendo, amigo, se você não se arrepender e você deixar a mulher do teu irmão, você vai morrer, porque você está vivendo em adultério, né? Você está vivendo em promiscuidade. Né? Você está a cometer aqui uma iniquidade que vai ser alvo de julgamento. E isso custou a sua cabeça. Mas o arrependimento é algo que Deus quer de todos nós. E João vai terminar dizendo o seguinte aqui, né? Estamos a endireitar exatamente a vereda. E é isso que nós acabamos de dizer. E o verso 4 vai dizer, e este João, então, tinha provestido, e no verso 6 vai dizer, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Porque diz agora que depois do seu batismo, depois do batismo de todos esses que iam até João, né, porque o batismo significa remissão dos pecados, agora te dá tempo ainda de ser batizado e remir os teus pecados. Agora, se você continuar com os teus pecados, meu amigo, a minha advertência e a advertência que sai da Bíblia
como um bom amigo, né? Eu gostaria de lhe dizer o seguinte, porque todos nós um dia estávamos em má vida. E quando eu falo de má vida, não estou a falar exatamente de fumar, beber e outras coisas más, e que também essas coisas são más, e que nos levam, às vezes, a descer muito fundo nesta vida. Mas você precisa saber, meu amigo, que Deus não te criou para você ser desvalorizado, não te criou para você ser a cauda, às vezes ser pisado por muita gente, por causa, às vezes, do estilo de vida que você tomou. Você tem ainda esperança e você é a coisa mais bela e mais importante que Deus fez. Jesus morreu por ti, meu amigo, minha amiga, acredite, Jesus morreu por ti. E Ele vem por amor a ti. E Ele vem nos buscar, tanto você e tanto a nós. E nós cremos nessa esperança da segunda vinda de Cristo. Às vezes o problema no cristianismo não é cair, mas é cair e levantar e continuar a avançar, né? Tal conforme disse Paulo. Paulo tinha acabado de matar uma cidade completa, mas ele disse, para mim, morrer é Cristo agora. Cristo vive em mim e já não sou eu mais quem vive. Por quê? Porque ele começou a mostrar frutos dignos de arrependimento. Ele arrependeu-se dos seus pecados e agora começou a marchar. E ele disse, agora olho para o alvo, que é Cristo. Para trás já não volto e já não olho. E essas coisas que por detrás ficaram mesmo. Agora vou avançar. Meu amigo, Jesus vai voltar, esta é uma certeza. Estamos juntos? Mas o Apocalipse capítulo 16 fala aqui de algumas pragas. 7 pragas. Mas é mesmo 7 pragas. Que vão arrasar. Você entendeu? 7 pragas que vão arrasar do Apocalipse capítulo 16, uma atrás da outra. Todos aqueles que estiverem agarrados nos pecados e não se arrependerem agora, quando dá tempo, porque você vê que aconteceu, por exemplo, essa enchente no Brasil. Não só essa enchente, mas como estamos a ver incêndios em todo o mundo. Estamos a ver a própria natureza manifestar os acontecimentos que Jesus um dia disse lá em Mateus capítulo 24. Então Jesus está prestes a voltar, os sinais todos já estão visíveis, estão prontos. Só os homens às vezes é que não conseguem ler até os sinais que a natureza consegue mostrar. Mas eu gostaria de lhe dizer o seguinte, que aqui diz o seguinte, o primeiro anjo derramou a sua salva sobre a terra e fez uma chaga má e maligna. Isso para todos aqueles que não abandonarem o pecado, né? E ali vai nos dizer na 7ª praga, vou ler já a 7ª praga para o capítulo 16, todos você pode ler, porque agora é tarefa para ti, já estamos com pouco tempo, estamos a terminar e este é o nosso apelo, né? Versos 17, está ali a 7ª praga e diz, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono dizendo, está feito, está feito. Quem é santo continua a ser santo, quem é injusto continua a ser injusto, né? E houve vozes e trovões e relâmpagos, terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Agora, meu amigo, quando Jesus voltar, esse céu que a gente está vendo aqui azul, vai se enegrecer e vai acontecer que a lei de Deus, na segunda vinda de Cristo, antes mesmo que Jesus toque, ao tocar a sua trombeta, os mortos vão ressuscitar, certo? Ok, já vimos ali em 1ª e 2ª Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitam. Depois deles ressuscitarem, sabe o que vai acontecer depois? As 7 pragas começaram a cair, eles já estão a gritar, todo mundo já está a gritar, mas os salvos não gritarão nem por um segundo por essas pragas. Porque aonde o povo que estava cometido no pecado encontrar, porque o sol vai descer um bocadinho mais, vai abrasar todos, ok? Vai queimar, segundo uma das 7 pragas do Apocalipse 16. Pela sede grande que eles vão ter, então, meu amigo, onde eles tiverem que beber, nós onde estivermos a beber água pura, eles onde forem é sangue. Estamos juntos? Será muito terrível, mas muito terrível. E depois dessas pragas, sabe o que vai acontecer no céu? O céu vai se rachar em 2. E nós vamos ver a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Isso está escrito aonde, irmão Basílio? Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versos 18 e o versos 19. E disse, iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão, aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E o verso 19 diz, e abriu-se
no seu templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraivada. Agora, sabe o que vai acontecer? Algo muito engraçado. Na segunda vinda de Cristo, tem pessoas também que vão receber 2 surras. Por 3 vezes, veio a primeira como um bebê, nasceu, cresceu e foi aos céus. Estamos juntos? Virá pela segunda vez, vai vir buscar a sua igreja, levará para o céu e lá ficaremos quantos anos? Ok, você já aprendeu, 1000 anos. 1000 anos no céu, o que vai acontecer nos 1000 anos no céu, irmão Basílio? Sim, Adão, segundo a altura que alguns estudiosos bíblicos vão taxar, é mais ou menos ali 4 a 5 metros de altura, se não 6 metros de altura. E nós vamos ter que crescer um bocadinho mais até a estatura de Adão. E ele pesava quase 1 tonelada. Estamos juntos? Ok, louvado seja Deus. Agora, também vamos fazer o chamado juízo comprovativo. Vamos ter que comprovar o porquê que o A, o B, o C, o ancião, o pastor, o padre não veio para o céu, se eles são aqueles que administravam a palavra de Deus. Então Jesus vai pegar os livros da vida destes, vão nos dar para nós fazermos o juízo. Para vermos se realmente eles estavam certos ou estavam errados. Estamos juntos? Conseguiste pegar? Ok. Depois, também, nos 1000 anos, é para podermos descansar e desfrutar tudo o quanto Jesus preparou para nós. Porque disse que o que o nosso olho não viu, os nossos ouvidos nunca ouviram, isso é que Jesus preparou para ti. Você disse amém, né? Oh, amém, louvado seja Deus. Então, quando Jesus voltar, meus amigos, temos então esta grande alegria de permanecer fiéis e andarmos com Cristo. Agora, algo, né, que vai terminar, né? Jesus, então, com a cidade santa, desce pela 3ª vez. Jesus desce pela 3ª vez. Quando ele descer pela 3ª vez, os mortos, todos aqueles que não abandonaram os pecados, vão ressuscitar. Então estará sendo feito o julgamento e aí estará então terminada a situação do pecado e o pecador. Meus irmãos, mais vale seguir a Cristo do que as nossas filosofias e os nossos próprios pensamentos. Dizer que essas coisas não salvam. Jesus vai voltar, Jesus está contigo, é um apelo muito grande que nós demos e com esta grande alegria estamos aqui para dizer que o Senhor vai voltar. Em breve. Em breve vai voltar. Amém. Então prepare a sua família, prepare os seus amigos, prepare todos aqueles que você puder, dê esta mensagem que Jesus vai voltar, é bíblico e os sinais todos na terra já estão se proclamando, anunciando que Jesus está a voltar. Então, meu amigo, abandone o pecado, senão vais pipocar. Aonde? No inferno. Mas Jesus não quer levar ninguém para o inferno porque está a nos dar esta oportunidade, está a nos dar tempo a todos nós, 24 horas para todos, para podermos nos arrepender. Não importa raça, tribo e cor, até porque o Evangelho diz que será pregado a todas as nações, tribos e quê? E línguas. Então, meu amigo, este é o Evangelho da verdade e esta é a palavra de Deus. Irmão Basílio, muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo aqui no canal. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão Daniel. Nós é que agradecemos. Exato. E dizer que até lá no próximo programa, Exato. Então estaremos juntos. Que Deus te abençoe e que se prepare, não é, para que a vinda de Jesus não seja uma grande correria na tua vida. De fato. Continua sempre a fazer aquelas atividades de rotina que te levam a fazer o bem, não é? E para nós, assim a mensagem foi passada a É ti, tudo. a ti, sim. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo esteja contigo e possa te levar ao conhecimento de toda a verdade. Amém. Salve a tua família, pelo menos.